Olá pessoal, como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? Então, vocês já sabem, eu sou o professor Fabrício e hoje vamos para a nossa aula de História. Bom, na aula de História de hoje vamos continuar com o tema Direitos Humanos na Sociedade Contemporânea, já iniciado pelas professoras de Língua Portuguesa e Geografia. Vocês sabem que esse contemporâneo significa atualmente, certo? No mês passado, vimos sobre a Grécia Antiga, que faz parte do que costumamos chamar Antiguidade Clássica. Lembram? Quer dizer, um povo antigo, mas que criou formas de pensar, de ver o mundo, de organizar a sociedade que usamos até hoje. Nessa aula, vamos estudar sobre a Roma Antiga, que também serviu de inspiração e influência direta para vários elementos da nossa vida atual. O exemplo mais famoso é a nossa língua, a língua portuguesa, que se formou a partir de um jeito de pessoas da periferia do Império Romano falar a língua deles, o latim. O sistema de leis e de governo romano também foi inspiração para nós. Por exemplo, o tipo de governo chamado república surgiu por lá. Todo mundo sabe que o nome completo do Brasil é República Federativa do Brasil, não é? Só que tem alguns pontos bem negativos que os romanos antigos tinham e que algumas pessoas e países atualmente usam como inspiração para o jeito de se comportar frente a outras pessoas e países. Por exemplo, uma ideia de que a força dá o direito de se ver como superior aos outros. A visão de que quem não faz parte da sociedade deles são quase que menos humanos e que podem ser tratados com menos direitos. Estão conseguindo relacionar com o nosso tema? Direitos humanos na sociedade contemporânea? O poder, a força, a posição privilegiada de alguns fazem eles pensar que os outros têm menos direitos, que não são tão humanos quanto eles. Vamos começar então. Hoje, em vez de usar fotos, imagens ou trechos de filmes para ajudar na nossa aula, o que vai nos auxiliar a pensar sobre algumas questões sobre Roma são alguns jogos de videogame. Tem muitos e muitos jogos que usam os romanos como tema, desde jogos bem antigos até os mais recentes. Um jogo de videogame é igual a um filme, uma série, um livro ou uma novela. Ele tem autores e diretores que querem contar uma história sob determinado ponto de vista. Eles podem misturar elementos reais com coisas inventadas para tornar a história, ou o jogo, mais emocionante ou mais interessante. Eu vou usar alguns vídeos com captura de tela dos jogos para chamar a atenção de vocês de alguns pontos reais da Roma Antiga e levantarmos questões sobre eles. Começando com uma cena de um jogo que talvez muitos de vocês conheçam, Rise, Son of Rome, criado em 2013 pela Crytek. Nessa cena que vocês vão ver, os soldados romanos acabaram de capturar o rei e a princesa de um povo chamado Bretão. Eles viviam onde hoje é a Inglaterra, tá? E estão levando os dois para o filho do imperador romano. Qualquer povo que tivesse uma cultura diferente e uma língua diferente, os romanos chamavam de bárbaros, que eles consideravam inferiores e que deviam obedecer o império ou sofrer consequências violentas. Acompanhe a cena. Pelos deuses, lutamos pela glória de Roma. Que glória é essa? Alto! Amigos de Roma, apresento a vocês Basílio, o filho do imperador. Comandante Vitálio, parabéns por ter chegado a salvo. Se demorasse mais, perderia toda a diversão. Espero que a jornada não tenha sido árdua. Senhor, gostaria Chamarei os pretorianos. Guardas, prendam os malditos bretões. Alteza, devo protestar. Caso não saiba, meu irmão Cômodo continua sumido. Pretendo descobrir
O que esses selvagens fizeram? Nós bretões vivíamos em paz sob o comando do antigo líder romano. Mas esse novo líder cômodo, filho do seu rei, é mau. Ele merece a desgraça que está sofrendo. Não tenho mais nada a dizer. Então está claro para mim que vocês bretões não amam como nós romanos. Sua filha? Ela é linda. Açoite-a até ele falar ou ela morrer. Por mim, tanto faz. Não! Por favor, não! Por favor, poupe ela! Eu conto tudo! O chefe cômodo foi vendido para o rei das Terras do Norte. Para além da muralha. Por favor, solte a minha filha. Eu imploro. Viu? Essas pessoas só entendem uma linguagem. A linguagem da força. Essa é a visão que normalmente temos da Roma Antiga hoje. Um império poderoso, conquistador de terras e povos. E os jogos representam bastante essa característica. Mas tem alguns detalhes a mais nessa história, que é bom a gente estudar melhor para poder entender como que era a vida daquelas pessoas da antiguidade e usar esse conhecimento para refletir sobre a nossa própria sociedade atual. O primeiro ponto é: Roma sempre foi esse império poderoso que eu mencionei, com o imperador dando ordens e soldados espalhados por todos os lados fazendo guerra? Vamos entender isso a partir de um outro jogo, só que agora um bem antigo, de 1986. Ele se chama Annals of Rome e foi criado pela Level 9 Computing. Vamos conhecer esse jogo com uma gravação que eu preparei. Esse jogo então ele é mais antigo, de 1986, é um jogo de computador. Os videogames na época ainda não conseguiam processar tanta informação quanto um jogo desse tipo precisava. E olha só, o jogo é basicamente essa tela aí. É um mapa do domínio de Roma e ele é baseado naquela ideia de que Roma ele ficava o tempo todo se expandindo através do seu exército para aumentar seu território. Vocês percebem que é um punhado de informações, porque o jogo é você fazer estratégias para poder ampliar esse território, como eu estou falando para vocês. O jogador ele analisa as estratégias do inimigo e decide o que o exército romano vai fazer. E tem um detalhe importante, olha aqui em cima, escrito República, a República, porque a gente tem a ideia de que Roma era sempre um império. Eu vou explicar para vocês isso depois, essa questão dessa república que esse jogo mostra. Olha só que interessante também, aqui eles colocam os comandantes dos exércitos que o jogador controla. Aqui ao lado esquerdo o nome dos comandantes e ao lado direito, olha só, senadores. Os senadores é que comandavam os exércitos. Vou explicar para vocês isso também. O jogo então, como eu falei, ele é basicamente isso. É você selecionar quantas tropas que vão derrotar os inimigos. Os cartaginenses estão invadindo a Itália. Apareceu aqui, ó. O comandante Antônios de Roma, vitória sobre os cartaginenses. Os gauleses invadem a Itália. Então o jogo ele é bem de estratégia mesmo. Ele é bem antiguinho, mas tem essa ideia de Roma enquanto um território que vai se expandindo por meio da guerra. A palavra república significa coisa do povo, e é um tipo de governo em que, de alguma maneira, aqueles que são considerados cidadãos devem ser ouvidos nas decisões mais importantes do país. Mas quem mandava na Roma Antiga não era o imperador? Deixa eu explicar para vocês aqui na tela. Olha só, pessoal. Na verdade, o que a gente chama de Roma Antiga passou por 3 fases da sua história. Uma fase que a gente chama de monarquia, bem antiga, olha só as datas, do século VIII, desde o surgimento da cidade, antes de Cristo, até o século VI, Roma, que começou com uma pequena vila, tinha reis. Teve no total 7 reis, diz a história. No início era uma vila e depois foi crescendo como uma cidade por um povo chamado Latino. É o nome do povo que originou a cidade de Roma.
somando com a cultura de um outro povo que já vivia naquele local, chamado povo etrusco. Durante vários séculos, então, Roma era comandada por um rei e tinha um grupo de pessoas que eram seus conselheiros. Vai passando o tempo, a gente entra numa segunda fase da história de Roma, que é a chamada República, que a gente está falando agora. Tá? Na República, Roma deixou de ter um rei. Observem aqui o que eu coloquei ao lado direito. Foi um momento de maior expansão do território. Foi um momento onde Roma começou a invadir outros territórios e ampliar o seu poder, com um exército, só que também tinha muitas rebeliões de plebeus. Daqui a pouco eu vou falar quem são esses plebeus, tá bom? Nesse momento da República, quem mandava em Roma eram senadores, que eram aqueles antigos conselheiros do rei que começaram a ter muito poder. Vai passando o tempo, Roma se torna finalmente um império, que é o momento mais famoso que a gente ouve mais falar, que vai do século I a.C. e dura até o século V depois de Cristo. Ou seja, o momento onde Jesus nasce e vive é exatamente o momento do Império Romano. Inclusive o território, a região onde ele viveu, era domínio romano. Aí sim, é a época que a gente conhece dos filmes, dos jogos, dos imperadores, em que Roma passa por uma expansão de territórios, dominação maior ainda, com contato com outros povos diferentes. Observem aqui agora, para a gente entender um pouquinho como é que era dentro da sociedade romana. Vocês estão lembrados daquelas pirâmides que a gente coloca para dividir as classes sociais? Na verdade, isso aqui é um cone, mas tem o mesmo sentido, certo? Isso aqui vale, pessoal, para as 3 fases de Roma, não mudou muito. Lá em cima na pirâmide, não são as pessoas mais ricas e poderosas que a gente costuma colocar? É uma classe que a gente chama de patrícios. São as famílias de nobres, de proprietários de terra, gente muito rica. Para ser um senador, para ter muito poder, para ser um político que tomava as decisões em Roma, tinha que pertencer a essa classe. Logo abaixo estavam os clientes. Os clientes eram famílias que faziam favores e recebiam, em troca dos favores, dos serviços, da obediência que eles tinham, eles eram sustentados pelos patrícios. Como eu escrevi aqui, eram dependentes e obedientes a essa primeira classe poderosa lá de cima. Essa área que vocês estão vendo em verde é o tal dos plebeus que eu mencionei na tela anterior. É a população dos trabalhadores mesmo. Eles não eram escravos, mas era uma população mais pobre. Eles eram comerciantes, eram artesãos e também eram soldados que iam lutar nas guerras. E lá embaixo você tem os escravos mesmo, propriamente ditos. Eles normalmente, uma pessoa para se tornar escrava de Roma, era um prisioneiro de guerra. Quando os soldados invadiam uma outra vila, atacavam outro povo, os perdedores, os soldados perdedores, se tornavam escravos dos romanos. Ou podia também ser um romano que pegava dinheiro emprestado e não conseguia pagar de volta esse empréstimo. Então ele era vendido como escravo para poder pagar sua dívida. O tempo todo, gente, os patrícios, ao mesmo tempo em que eles eram poderosos e comandavam essa classe mais pobre dos plebeus, eles também tinham medo das suas revoltas, porque era a classe mais numerosa de todo o império. Tá dando para acompanhar até aqui? Legal. Tem um outro jogo que aproveitou muito bem essa relação que existia entre as classes ricas e pobres de Roma, dos patrícios, dos governantes romanos, precisarem e, ao mesmo tempo, terem medo das revoltas do povo, dos plebeus. O jogo se chama Centurion e foi criado pela Bit of Magic em 1990 e também é um jogo de estratégia. Prestem atenção na explicação que eu coloquei no vídeo. Centurion veio 4 anos depois daquele primeiro jogo, ele é um pouquinho mais elaborado. Essa tela inicial, ele começa mostrando pra gente a lenda da criação de Roma, de que o criador, Rômulo, e o irmão dele, gêmeo, Remo, eles teriam sido criados por uma loba. Mas isso é uma lenda. Na verdade, a gente sabe que isso não aconteceu, esses fundadores lendários de Roma. Esse jogo, ele é baseado nas conquistas romanas, mas ele acrescenta um detalhe que realmente acontecia, muito importante, que eu quero chamar a atenção para vocês. Olha só, novamente ele é baseado num mapa. Só que aqui, olha, o jogador ele vai selecionar qual província romana, porque Roma governava todo esse território que vocês estão vendo no mapa, e ele vai selecionar para ver as missões que ele tem. Olha esse detalhe aqui.
Aqui você tem Roma, a imagem da cidade lá no fundo, e reparem aqui desse lado direito. Aqui está falando que as pessoas estão rebeldes, estão em rebelião. O povo romano está bravo com o imperador. Esse jogo, o tempo todo, quem está jogando tem que ficar prestando atenção de como é que está o humor do povo romano, contra ou a favor do governante, se eles estão satisfeitos, se eles estão bravos, porque se eles estiverem contra o próprio governante, aí o jogador acaba perdendo o jogo. Ele não consegue ampliar e defender o território. Ele seleciona um outro local onde ele vai encontrar um povo que era inimigo dos romanos. O jogo ele é desse formato aí, desses bonequinhos assim, desse gráfico bem ainda pobrezinho. O jogador ele traça estratégias e depois ele solta a ação do jogo para ver se ele foi bem sucedido ou não nas batalhas. As mudanças na forma de governar Roma, de monarquia para república e de república para império, tiveram muita relação com momentos em que a população mais pobre, os plebeus e os escravos, em algumas situações, se revoltavam para conseguir mais direitos frente às classes mais poderosas. A própria ideia de expandir o território romano, através das conquistas do exército, sobre os outros povos da região, começou na época da República. Havia sempre uma promessa de que mais terras geraria mais impostos e mais riquezas, que acabariam beneficiando também os plebeus. A glória de Roma seria a glória de todos, eles diziam. O problema é que isso acabou não ajudando tanto assim como eles prometiam, porque quanto mais povos os romanos dominavam, mais escravos eram capturados e colocados para trabalhar. Com isso, uma grande quantidade de plebeus que vivia de salários ficava desempregado. Durante a República e Império foi assim. Deixa eu mostrar para vocês essa expansão através dos mapas. Só para vocês terem uma noção e poder imaginar no nosso mundo que tamanho que era esse tal de império ou até da República Romana. Esse primeiro mapa está mostrando aquele primeiro momento, quando Roma ainda era uma vila e uma cidade. O momento, o período da monarquia. Se vocês olharem, lá hoje em dia é a Itália. Essa Roma antiga que a gente está falando é a mesma Roma, capital da Itália? É exatamente a mesma cidade, tá? O domínio romano era só ao redor da própria cidade. Tem um pontinho bem pequenininho ali. Só que vai passando o tempo, Roma de monarquia se torna uma república, e observem aqui. Toda essa região em vermelho é o território em que os romanos, com seus exércitos, conseguem dominar e pegar para si. Todo esse território aqui que está em vermelho, que abrange espaços da Europa, do norte da África, da região do Oriente Médio. As populações que perdiam as guerras ou se tornavam escravos, ou também tinham que ficar obedecendo e pagando impostos frequentemente para os romanos. Tinham que obedecer às regras que os romanos faziam para cada cidade, para cada província. Quando Roma se torna um império, observem aqui, eles acrescentam mais ainda essas áreas que eu coloquei em verde. Tudo isso aqui que vocês estão vendo colorido em verde e em vermelho era o Império Romano. Era dominado, nesse momento aqui do terceiro período deles, dominado pelo imperador, que comandava isso aqui tudo que vocês estão vendo em colorido, certo? Vocês repararam, principalmente no último mapa, quando Roma já era um império, que eles foram dominando territórios sempre ao redor de um mar, do mar Mediterrâneo. Porque quanto maior a extensão territorial, mais o imperador ele precisava organizar um sistema para se comunicar, transportar mercadorias, soldados, buscar impostos de e para cada província que ele governava. A navegação pelo mar Mediterrâneo, que os romanos chamavam de Mare Nostrum, o nosso mar, era fundamental para isso. Tem um outro jogo de 2005, criado pela Activision, que aproveitou bem essa característica. Ele se chama Rome Total War. Conhecem? Prestem atenção no vídeo. Então esse aqui é um jogo mais recente do que aqueles anteriores, é de 2005, da Activision. Eu quero que vocês reparem uma coisa nele, fazer uma pausa, que é o título do jogo. É o Roman Total War, com uma expansão chamada Invasões Bárbaras. De novo o tal dos bárbaros, que a gente viu desde aquele primeiro vídeo que eu passei para vocês nessa aula. Esses bárbaros aqui, então, parecia ser uma grande preocupação dos romanos, não é? Depois eu explico melhor sobre eles.
Mais uma vez, esse jogo ele é semelhante aos anteriores como um jogo de estratégia para fazer e manter a expansão territorial romana. Então, o cenário dele, de novo, é um mapa. Então é um mapa, só que, vou fazer uma pausa, é um mapa bem mais detalhado do que o anterior. E eles colocaram todas as províncias romanas daquela época. Dê uma olhada. Toda conquista romana, eles colocaram, olha um detalhe, com caminhos ligando, coloridos, estão vendo aqui vermelho, laranja, ligando essas províncias. Porque esse é o detalhe que eu quero que vocês prestem atenção. Quando Roma ele expandiu seu território, ele teve que manter um sistema de comércio, de comunicação, de transporte entre todas as suas províncias para o imperador poder cuidar de tudo. E esse jogo ele é baseado nisso. Ele é baseado em você administrar o território, ó uma pausa aqui, com várias opções de cobrar tributos, organizar o comércio, investir dinheiro nessas províncias. E aqui você administra as províncias que realmente eram de Roma. Constantinopla, Atenas, lembra que a Grécia foi dominada pelos romanos, Jerusalém, lembra que aquela região onde Jesus viveu e na época que Jesus viveu era domínio romano. E o objetivo do jogo então é você conseguir administrar financeiramente, em termos de montagem de exército, das tropas, para poder manter e ampliar o poder dos romanos. Mais uma vez então, é um jogo baseado nisso, em você conseguir vitórias, no caso, para o imperador romano. E repara um detalhe, que todos esses territórios que o jogo envolve está ao redor do mar, que é aquele mar Mediterrâneo. Então todos os territórios romanos eram bem dependentes da navegação nesses mares. Para manter o seu poder, Roma teve que manter uma estrutura de comunicação, de transporte, principalmente através deste mar Mediterrâneo. Então esse é um ponto muito importante que o jogo aborda. Mas, de novo, os tais dos bárbaros, não é? Dessa vez no próprio título do jogo. Lembra que eu expliquei que na visão dos romanos, todos os não-romanos, exceto talvez os gregos, eram vistos por eles como selvagens, inferiores, especialmente os que viviam em sociedades tribais, como os bretões do primeiro vídeo. Os gauleses, que foram mencionados no outro jogo, também. Tem uma outra cena do Rise em que um comandante do exército romano ele faz um discurso para os seus soldados e que representa bem essa visão de mundo que eu estou falando para vocês. Muitos bons homens e oficiais foram perdidos hoje. Mário provou que sabe liderar. Ganhou o respeito dos soldados. Então, pegue este elmo e o coloque. Legionários! Saúdem seu novo centurião! Certo! Acalmem-se! Acalmem-se, rapazes. Agora! Sabem o que esperar desses bárbaros? São uma raça de desgraçados raivosos que lutam com unhas e dentes. Mas não sabem o que estão enfrentando. Roma é civilização. Roma é ordem. Roma é poder. E aqui, nós somos Roma! Quem não morava em cidades como eles, quem não seguia os mesmos deuses, quem não falava a mesma língua, não era considerado civilizado, como se nem humano fosse. E, por consequência, era um selvagem. Não podia ter os mesmos direitos que eles. Será que era justo pensar assim? Para os romanos, era. Mas será que é justo pensar assim hoje?
Quem é diferente de mim, quem tem outra cor da pele, quem tem outra religião, quem mora num bairro longe de mim, usa roupas que eu não gosto, escuta músicas que eu não gosto, tem um trabalho que eu acho inferior, que quer montar uma família diferente da minha. Será que eles merecem ser tratados de forma diferente por causa disso? Com menos direitos? Lembrem-se que sempre que uma pessoa é diferente para você, automaticamente você também é diferente para ela. E se você tem uma visão negativa dela, por que ela também acabaria não se vendo no direito de ter uma visão negativa de você? E esse conflito constante entre uns e outros, violência de um lado e do outro, é bom para a gente? Para a sociedade? Tem um último jogo que nos dá um ponto de vista diferente em relação aos outros jogos que a gente estudou. É um jogo do Asterix e Obelix. Já ouviram falar? Eles são personagens de histórias em quadrinhos franceses. Tem desenho animado e até filmes deles também. Eles são gauleses, um dos povos que os romanos chamavam de bárbaros. Os gauleses, na vida real, deram muito trabalho para os romanos nas guerras, resistindo à dominação deles. Era a época do governo do Júlio César. Acompanhe então esse último vídeo. Asterix e Obelix, jogo de 95. Esse jogo ele é diferente dos anteriores. Ele não é um jogo baseado em estratégia. Ele vai ser um jogo de plataforma. E o que nos interessa aqui é porque ele é o oposto, como eu estava explicando para vocês, dos anteriores. Aqui os principais são bárbaros. Aqui ele está mostrando nessa lupa a aldeia dos gauleses, que viviam em território francês, como eu expliquei para vocês. E aqui o totem aqui com a águia romana, de que eles estavam tentando dominar esse território. Então o jogo ele mostra uma situação oposta, onde os heróis aqui, no caso tentando se defender, são os gauleses, o que os romanos chamavam de bárbaros. Eu vou deixar vocês ver a apresentação do jogo, porque ela é bem interessante, a visão que ele dá, que é quase oposta das anteriores. Aí passa um javali com o Obelix atrás, porque javali assado é a comida preferida dos gauleses, segundo a história em quadrinhos. E aparece um soldado romano, que não é nada poderoso, né, se a gente for comparar com os jogos anteriores. E o javali também não é nada poderoso. O menorzinho é o tal do Asterix. E um soldado romano foge escondido com medo dos gauleses. Então o jogo ele mostra esse caráter bem oposto mesmo, onde os heróis aqui são o que os romanos chamavam de bárbaros. Compreenderam o assunto da nossa aula? Então vamos resumir o que estudamos. Hoje vimos sobre a Roma Antiga, também parte da Antiguidade Clássica, porque deixou várias heranças e inspirações para a nossa sociedade atual. A gente estudou Roma através do tema dos direitos humanos, naquela época, para podermos comparar e pensar sobre o que acontece hoje. Vimos que Roma foi crescendo em domínio e poder, de monarquia à república ao império, e que havia uma divisão social muito forte na época deles, entre os patrícios e seus clientes, os plebeus, a classe mais pobre, e os escravos. Falamos que a expansão de Roma se deu ao redor do mar Mediterrâneo, e que eles conquistavam, cobravam impostos e passavam a mandar politicamente em diferentes povos, muitos dos quais os romanos consideravam inferiores, sendo bárbaros, que mereciam ter menos direitos. Entendido? Não esqueçam de fazer todas as suas atividades. Até a próxima aula. Tchau!